bom dia a todos. Eu sou a Bruna Cury, sou coordenadora de enfermagem da CardPed Brasil, Centro do Coração da Criança, de São José do Rio Preto, São Paulo. E hoje é a continuidade da segunda parte da nossa aula sobre cuidados de enfermagem em UTI cardiopediátrica. Bom, na aula de hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre débito cardíaco, que é algo muito importante, que norteia as nossas ações enquanto enfermagem na cardiopatia congênita, principalmente no pós-operatório e na UTI. Algumas das principais preocupações decorrentes da internação desses pacientes com a gente, e alguns cuidados específicos para a enfermagem ficar atenta. Então, começando, a gente vai falar um pouquinho sobre débito cardíaco. As alterações do débito cardíaco são muito frequentes nessas crianças, e existe uma fórmula para a gente descobrir o que pode estar causando esse baixo débito, tá? Então, o débito cardíaco nada mais é que a frequência cardíaca vezes o volume de ejeção, o volume que é ejetado pelos ventrículos. E aí, quando a gente pensa em frequência cardíaca, a gente sabe que ela é dependente, obviamente, né, da quantidade de batimentos e também do ritmo em que essa criança está fazendo, né? O ritmo que o coração está batendo, se ele está regular ou se ele está irregular. E em relação ao volume de ejeção, a gente tem três coisas que precisa levar em consideração, que é a pré-carga, que depois eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. A pré-carga, a contratilidade cardíaca e a pós-carga. A gente sabe também que o baixo débito cardíaco ele pode iniciar principalmente após as 6 a 8 horas que é finalizada a circulação extracorpórea. O pico do baixo débito cardíaco normalmente é entre 12 horas, em torno de 12 horas, e ele pode normalizar após as 24 horas. Então, é muito importante para a enfermagem saber, na hora que passa o plantão do centro cirúrgico para a UTI, que horas que saiu de SEC, porque é aí que a gente vai fazer a continha e saber mais ou menos o pico desse baixo débito, e a gente tem que estar atento para não fazer descanso nesses horários, né? Ficar um pouco mais atento. E a gente sabe que normalmente sempre é à tardezinha ou em torno, né, da noite, da madrugada. Então é muito importante a gente ficar atento em relação a isso. Bom, essa foto do débito cardíaco, um pouquinho para explicar sobre a pré-carga e a pós-carga, eu gosto muito. Então, a pré-carga, ela é o volume de sangue que está chegando, né, no coração, nos ventrículos. É o volume de sangue nos ventrículos ao final da diástole. E ela pode estar aumentada quando houver uma hipervolemia, né? Ou seja, muito volume, né? Muito sangue, muito líquido, né? No corpo. Quando tem insuficiência dessas válvulas cardíacas, ou por insuficiência carga, ela é a resistência que o coração tem que enfrentar para que haja esse fluxo sanguíneo para fora do coração. Né? Então, claro, a pós-carga ela pode estar, né, em referência ao lado direito do coração, e aí a gente tem aí uma congestão pulmonar, uma estenose, né, pulmonar, possivelmente, ou ela pode estar do lado esquerdo, né, um problema na pós-carga do lado esquerdo do coração, como, por exemplo, uma coartação, e aí esse ventrículo esquerdo tem que fazer uma força maior, né, para ejetar esse sangue desse lado. Então, só para a gente ter uma noção bem básica sobre o que seria isso.
Então, o que eu estou falando é um pouco sobre resistência vascular pulmonar. Resistência vascular pulmonar é resistência do sangue, resistência do sangue do ventrículo direito para os pulmões. E a resistência vascular sistêmica seria a resistência do fluxo sanguíneo do ventrículo esquerdo para o corpo, tá? Então, ela pode acontecer de cada lado, né? Depende da situação. É importante a gente entender esses conceitos para tentar normalizar o que está acontecendo e ajustar e perguntar e se inteirar sobre isso, tá bom? Bom, então, baseado nisso, vamos falar um pouquinho sobre quando a pré-carga está diminuída. Isso pode acontecer quando há algum tipo de perda de volume excessivo. Então, por exemplo, um sangramento excessivo, ou uma perda de líquidos, por exemplo, quando é retirado bastante volume na saída de SEC, né? O paciente chega na UTI um pouquinho desidratado, ou teve uma perda muito grande de sangramento. E aí, então, a enfermagem precisa estar atenta a essas pressões invasivas, a temperatura corporal e das extremidades, perfusão periférica e, muito importante, o débito urinário. E a gente sabe que o débito urinário é muito importante ser aferido e ficar em cima, e a gente prefere que ele esteja sempre acima de 1 ml quilo hora. Claro que algumas cardiopatias, né, a gente vai querer que esse paciente tenha um débito urinário maior para fazer um balanço melhor, outros não, enfim, mas a normalidade, o que indica que tem uma função renal adequada é quando estamos com um débito urinário de 1 ml quilo hora. Tá? A avaliação do débito de drenos também é algo que deve ocorrer da seguinte forma. Isso é algo... Desculpa, um minutinho. Oi, pessoal, desculpa, tivemos um imprevisto aqui. Vamos continuar, tá bom? Bom, então, em relação à avaliação de débito de drenos, né? Tem várias formas da gente entender se esse débito está ou não alterado. Tem várias também continhas e valores específicos em que a gente pensa quando ou não está alterado. Essa forma eu achei e acho bem interessante, porque ela permite uma avaliação específica da criança, do tipo da criança que está ali no pós-operatório de vocês, e aí a gente conseguir avaliar se está ou não alterado. Então, vocês fazem o seguinte cálculo. Primeiro, a gente precisa saber o volume total que, vamos dizer, cabe, né, de sangue para cada faixa etária. E aí, então, tá aí as continhas do quanto normalmente tem de volume num neonato, num lactente, numa criança, num adolescente, tá? E aí, se esse débito está alterado, quando, né? Quando for maior que 3 ml por quilo hora de sangramento por 3 horas consecutivas, e isso, claro, né, ao todo, né? O débito de dreno ao todo. Então, se a criança tem 3 drenos, você vai fazer a quantidade de sangramento no geral, certo? Ou se essa criança está perdendo 5 ml por quilo por hora em qualquer hora desse pós-operatório, ou se ela está perdendo 10% do volume de sangue total por hora, ok? Então, aí são algumas formas da gente ver se está alterado. E a enfermagem precisa fazer a ordenha desse dreno, tá, gente? Ah, mas o meu dreno está em aspiração contínua. A gente precisa sempre, principalmente quando o débito está super sanguinolento, né, que são aí as primeiras horas, é muito importante que a gente observe se tem coágulos próximo ali da inserção do dreno, tem que fazer o manejo ali, aquela ordenha, ainda que bem delicada para não prejudicar a inserção do dreno, mas fazer essa ordenha e observar se aquele coágulo saiu ou se aquele coágulo ele está se movimentando ou não, ele está preso, se esse dreno estava tendo bastante débito e de repente parou. Isso é algo que a gente sempre precisa ficar atento em termos de dreno, tá?
lá. Bom, ainda sobre pré-carga diminuída, tá? A gente sabe que o sangramento pode acontecer também por alguma hipoxemia crônica, ou às vezes alguma trombocitopenia, alterações nos fatores de coagulação. Então, assim como depois da SEC, alguns casos em que a heparina não é totalmente revertida, ou quando aquela criança fica muito tempo em SEC, e tem bastante hemólise, né, que é a quebra das hemácias. Isso tudo a gente vai saber na hora da passagem de plantão do centro cirúrgico para UTI. Então, a gente precisa ficar atento. Ah, teve problema, teve uma SEC prolongada, ou não foi revertida a heparina totalmente, a gente tem que ficar atento que esse paciente pode ser que ele tenha problemas com sangramento, distúrbios de coagulação. Nesses casos, a gente também sabe que pode ser que a gente tenha que instalar hemoderivados, e isso exige aquela atenção especial, a dupla checagem, ter muito cuidado para fazer de forma não muito rápida. Porque quando a gente tem que entender isso. Quando a gente faz volume na criança em bolos ou rapidamente, isso é ruim. Em muitos casos, isso pode prejudicar a cirurgia que foi feita, por exemplo, na válvula, ou pode sobrecarregar o coração quando a gente faz isso muito rapidamente. Então, às vezes, está tentando ajudar e acaba atrapalhando. Claro que, salvo exceções, né, na hora de uma parada, por exemplo. Mas aqui estamos falando de forma preventiva, né? Também, né, claro, para regular esse problema de coagulação, pode ser feita a protamina para reversão aí da heparina também na UTI. É importante lembrar que nos casos dos FONTANs, né, que é um pouquinho específico, a gente precisa sempre que a PVC fique um pouquinho maior, a gente fala aí entre 14 a 18. A perda de líquidos, em geral, né, ela pode ser por aí uma diurese excessiva, às vezes a criança está super edemaciada, mas ela está com uma PVC baixa, ela está perdendo volume para o terceiro espaço, né? A gente vê muito isso com SEC prolongada, ou quando a criança está fazendo a CIRS, né? E aí é difícil para o sangue, né, para o volume ficar dentro dos vasos. A CIRS ela faz com que esse líquido ele saia dos vasos. Isso causa também uma pré-carga diminuída. Ou também a criança está fazendo uma vasodilatação, tá? Sistêmica. E aí é importante a gente estar atento e sempre, como eu disse e repito, né? Contabilizar com bastante frequência o débito urinário, fazer o balanço hídrico de 1 em 1 hora. Então, principalmente no POI, a gente precisa sempre estar contabilizando o total que entrou e o total que saiu, tá? Ah, mas eu vou contar só a diurese? Não, eu quero que vocês tenham essa noção. A gente viu isso muito com os americanos agora na visita que eles vieram. De 1 em 1 hora, ter essa noção de absolutamente tudo que entrou e tudo que saiu, e fazer se deu negativo, se deu zerado, se deu positivo, e passar isso para a equipe médica como um todo, tá bom? Que é tudo que entrou? É tudo, exatamente tudo, desde a diluição daquele medicamento que você fez e você, né, administrou, a PVC que está lá no pressurizador, que está entrando a 1,5 ml hora, o exame que você coletou, que para você pode não ser muito, mas 10 ml é bastante para aquele nenê ou para aquela criança, tá bom? Então tem que tudo isso levar em consideração. É importante que a enfermagem avalie também as fontanelas, né? A fontanela da criança, que quando ela está ou abaulada, ou, né, a pele da criança, você vê, às vezes a criança está chorando, não sai lágrima, a boquinha está muito seca, né? Isso são indicativos aí que essa criança pode estar precisando repor volume. Também em relação a tamponamento, o que eu falei, a gente precisa estar sempre atenta à ordenha. E quando o paciente está com grêmio de mediastina, a gente precisa
ter certeza de que está tendo a saída de sangue por esse dreno, tá? Se vocês estavam tendo um débito e de repente parou de sair sangue desse dreno de mediastino, por exemplo, aqui no caso sobre tamponamento, e junto com isso a gente vê uma queda da pressão arterial, um aumento da frequência cardíaca e um aumento da PVC, ué, o que pode estar acontecendo? Pode ser tamponamento cardíaco, isso é uma emergência, precisa ser comunicada rapidamente, tá? Em relação à PEP, né? A gente sabe que quanto mais pressão positiva a gente faz, mais a gente reduz a facilidade, né, desse retorno venoso. E aí a gente precisa, claro, tentar evitar essas pressões muito altas, como a PEP acima de 7, mas não tem jeito, às vezes a gente precisa, né? Depende muito do paciente, mas só para vocês terem uma ideia de que isso acontece. Agora a gente vai falar de quando essa pré-carga está aumentada. E sempre que a gente fala de pré-carga, a gente fala muito sobre PVC, porque o catéter central ele está localizado ali na desembocadura ali do átrio direito e é onde a gente consegue ter uma noção da quantidade de sangue que está entrando naquele coração, que é a pré-carga, né, basicamente. Então, aqui ela pode acontecer quando essa pré-carga aumentada? Por hipervolemia. Então, a enfermagem tem que sempre lembrar que se esse paciente está com uma hipervolemia, não está e não é o objetivo para aquele paciente, nós temos que pensar em medidas para facilitar esse manejo do balanço hídrico mais adequado. Muitas vezes a gente pode concentrar os medicamentos que estão sendo continuamente administrados, tá? Então, às vezes, essa criança não tinha problema de hipervolemia, foi feita uma diluição nas drogas contínuas, mas naquele momento ele começou a edemaciar. Agora a gente está com o objetivo de reduzir volume, a gente pode então concentrar ainda mais as drogas que estão entrando continuamente, tá? Tentar administrar o mínimo possível de líquidos, e isso a enfermagem tem um papel muito importante de levar essas informações do que está sendo administrado para a equipe médica, o que a gente acha que pode ser reduzido, tá bom? E, claro, a pesagem diária para controle, né? Sem isso, a gente não consegue ter a devida noção do que está acontecendo. O peso na UTI é algo que precisa ser dado bastante importância, tá? E a gente vem sempre reforçando isso, né? Diariamente. Também, então, falando sobre hipertensão, né? Então, agora a gente passou, né, da pré-carga para pós-carga. Então, a pós-carga, só lembrando, é a resistência que esse coração vai ter em fazer a saída desse fluxo de sangue do coração para o corpo ou do coração para o pulmão, tá? Então, quando que eu tenho uma pós-carga aumentada? Quando, de alguma forma, por exemplo, eu tenho uma hipertensão sistêmica, né? Então, por isso, às vezes, a gente precisa utilizar a droga vasoativa para fazer uma vasodilatação aí desses vasos para que normalize a hipertensão e esse coração consiga ejetar o sangue mais facilmente. Então, por que nossos pacientes têm vasoconstrição? Pode ser que seja uma resposta compensatória, tá? Então, o corpo mesmo está fazendo essa vasoconstrição para compensar, né, uma sepse, alguma coisa do tipo, tá bom? Também pode ser, a gente pode ver um aumento da resistência vascular pulmonar, onde aí isso vai ser diagnosticado e indicado a instalação do óxido nítrico, tá? É necessário sempre monitorar a PVC para a gente ter ideia do que está acontecendo. E também é muito importante para os nossos pacientes bebês recém-nascidos a hipotermia. A hipotermia, a gente sabe, quando a gente está com frio, a gente fica com as mãos geladas, o bebezinho
ele tem muita dificuldade de regular a temperatura. E aí, quando esse bebê está com hipotermia, ele faz essa vasoconstrição, e isso dificulta o débito cardíaco, tá? Então, é sempre importante fazer essa avaliação. Ainda sobre a hipotermia, eu queria só reforçar que é muito importante a gente fazer o reaquecimento gradual desses bebês. Quando a gente faz um reaquecimento, por exemplo, a gente liga a manta no 40 graus, tudo de uma vez, esse bebê faz uma vasodilatação muito repentina, e isso causa uma queda da pré-carga muito repentina. O que acontece? Aumenta a demanda metabólica e o consumo de oxigênio desse corpinho. O coração tem que trabalhar muito mais, e muito de uma vez, assim, sabe? E aí, então, a gente fala que a cada grau que aumenta 11% do consumo de oxigênio pelo miocárdio, que é o músculo do coração. E isso a gente não quer, principalmente no pós-operatório imediato. Né? Esse coração está aprendendo a bater num novo fluxo, a criança está ainda hemodinamicamente instável, e aí a gente não quer que isso aconteça. Então, às vezes a gente está tentando ajudar, mas quando a gente faz isso de uma forma muito repentina, isso pode repercutir muito, de uma forma muito ruim para aquela criança. Agora, a gente vai passar para a contratilidade. Quando que ela pode estar reduzida? Na isquemia miocárdica, quando esse coração está hipertrofiado, ou quando ele está dilatado, ele não consegue bater de uma forma efetiva, ou quando fez um corte no ventrículo para corrigir uma cardiopatia congênita. Toda vez que a gente tem uma lesão, né, no nosso coração, ainda que é por uma correção, isso pode causar uma dificuldade de contratividade aí nesse pós-operatório. Então, é importante que a gente avalie sempre a pressão arterial invasiva, e é importante a gente também checar a não invasiva, pelo menos uma vez por plantão, para a gente saber se aquela pressão invasiva está adequada, tá bom? Avaliar também as pressões atriais, edema pulmonar, né, pelo raio-x, débito urinário, mais uma vez. E pode ser que a gente precise, quando tem contratividade reduzida, a gente precise, então, o uso da farmacologia para nos ajudar. Aqui a gente usa, né, a dopa, a dobuta, às vezes, a adrenalina, muitas vezes. E eu queria falar também que o cálcio, ele é muito importante, ele é usado, né, para ajudar na contratividade, principalmente nos recém-nascidos. Então, vocês vão ver que os nossos recém-nascidos muitas vezes saem do centro cirúrgico já com uma infusão contínua de cálcio, exatamente para isso, para ajudar na contratividade. Também pode causar uma contratividade reduzida a hipoxemia, tá? Aqui eu coloquei os valores ideais que a gente tem que ver na gasometria. Eu peço muito que a enfermagem não só colete a gaso e pegue esse resultado e entregue, né? Acho que é muito importante a gente pensar criticamente na nossa criança, leiam aquela gaso, veja o resultado, veja o que pode estar alterado, né? Discuta essa gasometria com a equipe médica para que vocês aprendam, né? O que vai ser feito? O que pode ser feito nesse caso? Como que eu poderia melhorar a minha assistência? Tá bom? Em nosso serviço, a gente tem uma máquina de gasometria no nosso centro cirúrgico que facilita bastante para a gente, proporciona os nossos resultados mais fidedignos, com mais rapidez, porque a gente sabe que quanto mais essa gasometria fica parada, né? Quanto mais ela é manipulada por transporte, mais pode ter alterações no resultado. Também é importante a gente monitorar continuamente a oximetria de pulso, que né, um grande guia para a gente. Cada criança tem uma oximetria, uma saturação esperada, né? Então, colocar lá nos nossos sinais esperados, né, para a gente ter essa noção do que é esperado para o nosso paciente. Lembrar também, falando sobre a oximetria de pulso,
que a gente precisa rodiziar esse oxímetro de pulso a cada 2 horas para a gente evitar uma lesão por pressão aí nos dedinhos, né, no pezinho e tal. A aspiração endotraqueal ela deve ser realizada quando necessário e de forma adequada, tá? Não é porque ela está prescrita que ela tem que ser feita por horário. Às vezes a criança não vai estar precisando. Sempre é necessário uma avaliação, né? Hoje, a maioria dos nossos pacientes estão com a presença aí do sistema de aspiração fechado, que nos ajuda demais, né? Mas e estabiliza menos o paciente. Mas, independente, é preciso que essa aspiração, a gente entenda que a aspiração orotraqueal, ela não é benigna, né? A gente faz porque aquele paciente está precisando, mas ela causa bastante desconforto, né? Aumento aí da resistência vascular, aumento de hipertensão pulmonar. Então, lembrar que sempre que for fazer tem que ser bem indicado e adequadamente e em dupla, principalmente, né? Para evitar aí uma contaminação. A ventilação com ambu também, né? Claro, e máscara sempre nos nossos pacientes intubados, né? A gente tem que. Ah, tá entubado, mas sempre tem que ter uma máscara do tamanho adequado no nosso leito, para que se esse paciente estube, né? Ou se ele estubar acidentalmente, a gente consiga ventilar adequadamente esse paciente. E é isso, né? Sempre que a gente fala sobre cuidados com tubo orotraqueal ou traqueostomia, isso exige bastante cuidado da enfermagem. E sempre que a gente está tendo algum problema com oximetria ou o equipamento está alarmando, alguma coisa do tipo, a gente tem que se lembrar de fazer o DOP. O que é o DOP? O DOP é um mnemônico, né, que a gente usa aí as letrinhas para nos auxiliar a lembrar que o que fazer quando tem uma instabilidade deste paciente entubado. Então, o D de deslocamento da cânula. A gente pensa, então, em auscultar, em observar, né, olhar qual que estava o número que estava fixado, qual que é o tamanho dessa cânula, tá no tamanho certo, né, no raio-x, e aí auscultar e manter sempre essas informações sobre o tamanho da cânula e onde está fixado à beira-leito, para a gente saber, mesmo se o paciente está estubado, às vezes a gente precisa saber, tem que entubar, ele estava com um tubo 3,5 e tal. Isso é muito importante para a equipe, um acesso rápido, tá? Quando a gente fala de obstrução, o O de obstrução, também é importante auscultar, verificar se tem secreção e aspirar se necessário. P de pneumotórax, ausculta, radiografia, como que está esse débito de drenos, ou está tendo aí movimentação, né, bolha, né, no dreno, enfim. E o equipamento, está alarmando? Por quê? Então, até a gente, sempre que a gente está com dúvida, né, se é o equipamento, é importante a gente desconectar o paciente do equipamento e ventilar manualmente. Melhorou a saturação? O que pode ter sido? É o equipamento? É uma obstrução? É o deslocamento? Então, ficar atento, e o DOP é uma ferramenta muito interessante para a gente usar. Eu quis colocar esse slide aqui mais para vocês entenderem. A gente falou sobre gasometria, a gente falou bastante sobre a oferta e demanda, né, de débito cardíaco mesmo, né, o que o nosso coração precisa. Essa figurinha é bem interessante, né, porque ela mostra o caminho do sangue desde a saída dos pulmões com uma saturação de 100%, e aí o tanto que os tecidos, né, consumem até voltar esse sangue com uma saturação de 75% para os pulmões. Isso é claro no coração, né, sem cardiopatia congênita, a saturação esperada normal para cada um de nós. E que o nosso objetivo ali à beira-leito é oferecer esse equilíbrio entre a oferta e o consumo tecidual de oxigênio. Ainda sobre contratividade reduzida, tem algumas outras causas, né? Então, uma acidose, uma hipoglicemia, hipocalcemia, hipocalemia. Então, coloquei aqui também alguns valores ideais, né? E a gente tem que
tá atenta a enfermagem a oferecer um suporte inotrópico e respiratório para esse paciente. Então, por exemplo, se a gente for administrar drogas vasoativas, nunca deixar essa droga vasoativa acabar, né? Chegar próximo ao fim, muita atenção na hora da troca desse sistema, né? Se é dia de trocar o sistema, né? Fazer toda essa colocar drogas vasoativas já para correr por um tempo antes de conectar o novo sistema no paciente, enfim, todos esses cuidados que a gente, se deixar, eu fico aqui o dia inteiro falando, né? Quando a gente vai fazer BIC para corrigir, né, uma acidose, lembrar que ele sempre tem que ser numa veia calibrosa, numa via, né, específica do catéter, e nunca jamais fazer bolos de potássio ou infundir esse potássio, outros medicamentos onde está correndo a infusão de potássio, para não acidentalmente fazer um bolos aí dessa medicação, que pode ser fatal. E falando sobre frequência cardíaca e condução, né, do ritmo, né, cardíaco, pode ter aí diversas causas também, né? Então, pode ser que a gente tenha bradicardia por hipóxia, talvez, uma taquicardia por dor, talvez, um bloqueio, que, né, pode ser que na cirurgia pode ter causado um bloqueio AV. Então, a gente precisa estar sempre atento à monitorização. Hoje a gente tem a ajuda, né, de telemetrias aí, fica disponível, a gente pode voltar, pode imprimir, pode ver o que aconteceu, isso é muito interessante. Dar a devida atenção aos alarmes, né? Então, colocar no monitor exatamente o que para aquele momento, para aquele paciente está sendo esperado de frequência. Ah, mas o normal para aquela faixa etária é isso. Tudo bem, mas às vezes naquele momento de pós-operatório imediato, a gente vai considerar essa frequência de mínimo a máximo tal. Ah, tudo bem, estabilizou, agora é essa frequência. Por quê? Se a gente se acostuma com os alarmes, a gente, quando for precisar mesmo saber se tem alguma coisa acontecendo de diferente, a gente não vai saber. A gente vai se acostumar com aqueles alarmes. Então, fora, né, que atordou o paciente também, a gente precisa prezar muito pelo silêncio. Bom, e também algumas outras considerações, né? Não deixar esse paciente ficar hipóxico. Então, hiperventilar, por exemplo, antes da aspiração, né, desse paciente, e realizar o eletrocardiograma, que se for visto alguma alteração de ritmo, né, fazer esse eletrocardiograma e tem que ser feito de forma adequada. E aqui eu coloquei, então, um slide porque isso é algo primordial, principalmente para quem trabalha em uma unidade cardiovascular, tem que saber rodar um eletrocardiograma e saber da repercussão se você coloca um eletrodo num local que ele não pertence, tá? É claro que os médicos, né, que veem isso com mais frequência, eles conseguem, talvez, né, até prever que algum eletrodo estava aí fora do lugar. Mas é muito importante que a gente saiba identificar certinho os locais dos eletrodos, principalmente também quando tem destrocardia, né, que a gente tem que fazer aí a partir da V3, ao contrário, tá bom? Bom, falando um pouquinho rapidamente sobre crise de hipertensão pulmonar, algo que a enfermagem pode ajudar bastante. A hipertensão pulmonar ela acontece com mais frequência aí nas cardiopatias que o shunt ele passa da esquerda para a direita, né? Então, a enfermagem sempre nesses casos tem que solicitar para a equipe médica se esse paciente é um paciente que vai se beneficiar da sedação antes de procedimentos invasivos, né? Uma troca de curativo, procedimentos dolorosos, né? Aspiração. E aí, como objetivo, a gente tenta manter aí a CO2 entre 30 e 35, colocar, se possível, o sistema fechado de aspiração, como eu falei, porque a desconexão desse paciente do respirador
causa aí uma maior resistência e desconforto, e aí aumenta a crise de hipertensão pulmonar. Então, e também o controle rigoroso aí da hipoglicemia e manter esse paciente aquecido, tá? A hipotermia nesse paciente também não é legal, tá bom? E aí, alguns sinais e sintomas, a gente vai ver um aumento da PVC, uma queda de saturação, uma queda de frequência cardíaca e a queda da PA. Quando a gente vai falar em extubação desse paciente, a gente tem que lembrar que antes a gente tem um checklist super legal que ele fala, né, desde a pré-extubação até a pós-extubação, né, algumas medidas que a gente não pode esquecer, mas só para falar aqui brevemente da importância do trabalho da enfermagem e da presença do enfermeiro na visita, né, multidisciplinar que acontece todos os dias pela manhã. E isso, ela tem que saber, está programada um despertar, um teste para extubação, a gente precisa saber que se vai extubar, se o paciente passou no teste, vai extubar, a gente precisa fazer todos os procedimentos dolorosos para que a gente possa evitar uma manipulação desse paciente naquelas primeiras horas de extubação, tá? Então, banho curativo, passar catéter de pique, porque vai ter que tirar o catéter central, qualquer outro procedimento diverso, tá? Tem que atentar em relação a isso. Manter os sinais vitais adequados. Muitas vezes a gente que está lá à beira-leito que tem que ficar atento se esse paciente está tolerando bem a extubação, ou se a gente tem alguma preocupação que esse paciente não vá tolerar essa extubação, a gente tem que estar empoderados, avaliando esse paciente para dar a nossa opinião de forma livre e sem julgamento, né? E se esse paciente está em condições de ser estubado, mas a gente está em dúvida, por que que a gente está em dúvida? Doutora, você pode me explicar por que que eu acho que não deve e vocês estão achando que deve? É normal isso, então, para ele mesmo, essa saturação, tá bom? Então, a gente também tem que focar em algumas coisas pré-extubação, né? Esse paciente, muito provavelmente, se ele está muito inchado, pode ser que ele falhe a extubação. Então, uma das nossas metas é reduzir a quantidade de líquido, muitas vezes com diuréticos, né? Já pré-extubação. Deixar preparado uma inalação com adrenalina e a dexametasona, principalmente se esse paciente ficou aí um tempo maior entubado. E não adianta a gente estubar com uma agitação, né? Esse paciente, quem já passou por uma intubação, por uma cirurgia, sabe, na hora de tirar o tubo é uma sensação muito ruim, né? Tem dor, tem também os efeitos, né, de uma sedação prolongada. Então, a gente precisa levar isso em consideração e ficar atento às nossas escalas de dor e de sedação, né, para manter esse paciente num nível adequado aí como fala, de conforto, tá? E aí a gente vai avaliando continuamente, sabendo que a agitação é sempre o primeiro sinal de uma hipoxemia, né? É o primeiro sinal que a criança dá que não vai tolerar muito bem. Eu quis colocar aqui, já que a gente está falando de cuidados de enfermagem em pós-operatório, né, numa UTI cardiopediátrica, tem alguns cuidados específicos de cardiopatias congênitas. E, claro, isso dariam outras aulas, tá, gente? Mas só para a gente tocar em alguns pontos. Na tetralogia de Fallot, eles fazem aquelas crises hipoxêmicas, né, TET spells, enfim. E aí a gente sabe que colocando a criança na posição ou se eles estão no leito, a gente colocar os joelhos no tórax, né, do paciente. Às vezes até fazendo uma sedação, conforme prescrito, oferecendo oxigênio, bicarbonato, propanolol, enfim, ou auxiliando aí numa intubação. Essas são as ações que a gente precisa estar sempre atento com os pacientes em pré-operatório de tetralogia de Fallot. E em relação à coartação de aorta,
é necessário sempre aferir a pressão nos 4 membros, tanto na admissão e periodicamente também, lembrando que os pacientes que fizeram exclusão da artéria subclávia não podem ter nenhuma punção ou não deve se aferir a pressão nesse membro superior, tá bom? E na síndrome do coração esquerdo hipoplásico, a gente sabe que no pré-operatório essas crianças precisam manter a prostaglandina e que não pode dar muito oxigênio para essas crianças porque sobrecarrega, né, rouba fluxo e todo esse fluxo sanguíneo aumenta para o pulmão. Isso não é bom. A gente frisa, né, nessa cardiopatia em específico que a FiO2 ela tem que estar o mínimo possível. Em relação ao Glenn, a gente vê, né, e sabe que a operação de Glenn, ela pega, né, o sangue aqui da parte superior, né, da veia cava superior, e todo o sangue que está aqui, né, nessa parte superior, da cabeça principalmente, a gente tem que auxiliar esse fluxo a ir para o coração, né, porque é um fluxo livre. Então, se a gente deixar o paciente deitadinho para dar o banho, isso vai prejudicar o fluxo desse Glenn. E aí, isso pode ser muito perigoso. Tá? Então, nesses pacientes, a gente precisa manter a cabeceira elevada, aí 45, no mínimo 60 graus, evitar, mesmo que vai dar banho, evitar de descer essa cabeceira, para a gente visar aí a redução da resistência vascular pulmonar, facilitando essa drenagem de sangue para o coração. E a extubação precoce, porque, como eu falei, lembra, a PEP alta, você está dando pressão para esse pulmão, isso é prejudicial, isso dificulta o fluxo de sangue para os pulmões, para esse coração, a entrada desse sangue do lado direito do coração. E nos Fontans, já a gente precisa, como vai ajustar e trazer o fluxo dos membros inferiores, vamos dizer, né, da veia cava inferior para o coração, a gente precisa facilitar que a vinda desse sangue dos membros inferiores para o coração. Então, vamos pensar que a gente precisa que a cabeceira fique em 20 graus, com as pernas fletidas, tá bom? Também a extubação vai nos auxiliar bastante, então, assim que possível, é interessante. E lembrar nesses pacientes da importância da deambulação precoce, né? Ah, mas tá com dreno, não tem problema, vocês estão vendo aí, né? A gente precisa movimentar esses pacientes. A Natasha deu uma aula esses dias, nossa fisioterapeuta, e ela comentou, né, que as panturrilhas, né, elas são como se fosse um outro coração, eles ajudam muito, né, no fluxo desse sangue. Então, quanto mais rápido possível esses pacientes puderem deambular, nós da enfermagem precisamos sempre pedir para que isso seja feito, principalmente com a fisioterapia, tá bom? Então, só para finalizar, alguns pontos importantes, né? Até trazendo um pouco da primeira parte da nossa aula, a importância do empoderamento da comunicação ativa com os membros da enfermagem e perante, né, toda a equipe multidisciplinar, a capacitação contínua desses profissionais, a importância de um exame físico e avaliação contínua também, prevenção de infecção, controle de qualidade, e aí é sempre atentar e comunicar o baixo débito cardíaco. Então, pontos importantes: pele fria, pulso fraco, coloração alterada, perfusão lentificada, débito urinário baixo e a segurança medicamentosa na dupla checagem. Também lembrar, né, bolhas de ar. Todas as nossas aulinhas a gente fala que a seringa ela tem que estar na vertical para a bolha de ar subir. Né? Os nossos pacientes muitas vezes têm essas comunicações intracardíacas e uma bolha de ar não é algo interessante para eles, pode causar aí AVC, entre outros problemas, tá bom? E nunca deixar acabar as drogas vasoativas, o Prostin, tá bom? Drogas importantes aí para o paciente, certo? Bom, para finalizar, tem um estudo que está sendo realizado
pela Sandy Straveski, que é a criadora do nosso projeto PED, e que é um conjunto, de quem não conhece, né, um conjunto de orientações aos pais, tanto no pré quanto no pós-operatório, para auto-hospitalar. E ela foca muito, né, sobre o empoderamento e educação da enfermagem em todos os níveis. Ela está fazendo uma pesquisa internacional em países tanto em baixo e alto desenvolvimento, né, e recursos, sobre como que está sendo feita a educação e orientação das enfermeiras que trabalham com cardiopatias congênitas. Ela quer saber como que foi o treinamento na faculdade, se foi visto sobre cardiopatias congênitas na faculdade, se foi visto sobre cardiopatias congênitas quando vocês entraram na instituição de vocês, e até se vocês recebem esse treinamento enquanto enfermeiros em uma unidade cardiológica pediátrica. Isso vai nos trazer inúmeros benefícios, porque vai levar aí à tona, né, o quanto a gente está precisando de orientação, principalmente dos nossos colaboradores que trabalham com crianças com cardiopatias congênitas na enfermagem. Então, aponta a câmera aí, por favor, nesse QR Code, façam, leva poucos minutos para preencher, está em português, e eu peço a colaboração de vocês nesse estudo super legal e importante para nós, tá bom? Então, é isso. Quero agradecer muito mais uma vez a vocês que estão presentes, o trabalho maravilhoso que vocês fazem. Contem com a gente. Muito obrigada.